Aqui é a professora Flora, e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre a formação dos tempos verbais do português e sobre os verbos auxiliares. Alguém já te perguntou o que você tem feito na quarentena? Vamos observar mais de perto a estrutura dessa pergunta, focando nos verbos. Temos o verbo ter e o verbo fazer, mas o verbo ter aqui não tem o significado de possuir. Ele está apenas auxiliando a completar o sentido do verbo fazer. Por isso, nesse caso, ele é um verbo auxiliar. Verbos auxiliares são aqueles que ajudam a conjugação de outros verbos, sendo combinados com o particípio, o gerúndio, o infinitivo de um segundo verbo. Isso também acontece no espanhol. Por exemplo, o verbo haver é um verbo auxiliar e a informação principal da frase está no verbo viajar. O verbo haver nos indica que a pessoa viajou esse ano, mas não muitas vezes. Então, podemos dizer que os verbos principais carregam o significado, a carga semântica do que queremos dizer. Já os verbos auxiliares são responsáveis por indicar outras informações, como o tempo, o modo, o número e a pessoa daquela ação. Modo, tempo, semântica, quê? Para entender um pouco mais desse assunto, vamos falar de formações dos tempos verbais. Veja, no português, quando estudamos verbos, geralmente focamos em 4 pontos: o tempo, o modo, o aspecto e a flexão. Imagine uma linha do tempo. Temos presente, passado e futuro. Esses são os tempos verbais. Quando vamos falar sobre qualquer coisa, podemos falar sobre algo que já aconteceu, sobre algo do momento presente ou sobre coisas do futuro, certo? Mas há outras possibilidades. Podemos falar sobre ações que temos certeza que aconteceram ou vão acontecer. Podemos levantar hipóteses, ou podemos estar dando conselhos e explicações. Esses pontos são os modos verbais. O indicativo diz respeito ao que temos certeza. Por exemplo, eu moro no Brasil. Eu dormi cedo ontem. Amanhã eu vou ao supermercado. O subjuntivo é sobre quando estamos falando de coisas que não temos certezas, sobre especulações ou possibilidades. Espero que você goste do bolo. Quando eu morar na praia, vou ser muito feliz. É provável que ele tenha esquecido o celular. O imperativo é sobre ordens, conselhos e instruções. Beba água, não beba. Podemos ainda considerar outro ponto em relação ao verbo, o aspecto. Por exemplo, se eu disser eu estudei para a prova, é um fato concluído, terminado no passado. Chamamos esse aspecto de perfeito. Agora, se a ação do passado se relaciona com outro momento do passado, ou é uma ação que ocorreu por um período, por exemplo, eu comia muito doce nessa época, vamos ter um aspecto imperfeito, porque não estamos falando de um ponto específico, ancorado no passado. Dá para perceber como nomeamos os tempos verbais? No tempo pretérito imperfeito de indicativo simples, temos o tempo, o aspecto, o modo e se há um ou 2 verbos. Se há um verbo, ele é simples. Se há 2, é composto. E isso está relacionado com os verbos auxiliares, que é onde nós vamos chegar. Mas a nomenclatura não é a parte mais importante dessa aula. O importante é saber que podemos analisar as construções verbais e obter várias informações sobre o que se quer dizer. Podemos analisar também a flexão do verbo, que diz respeito a quais pessoas falamos e quantas pessoas são. Essa informação está na terminação do verbo. Observe que cada pessoa tem uma terminação diferente. Para os verbos regulares, essa terminação vai ser sempre a mesma, de acordo com a terminação do verbo no infinitivo, como o morar, que são verbos terminados com AR, ar. Temos a terminação de verbos como comer, que terminam em ER, er, e verbos como dormir, que terminam com IR, ir.
Cada um vai ter uma terminação. Lembrando que aqui os exemplos são de verbos regulares no presente. Os irregulares seguem cada um a sua própria conjugação. Muitas vezes, não precisamos colocar o sujeito da ação na frase. O verbo já nos diz isso. Amamos tomar banho de sol. Quem ama tomar banho de sol? Nós. Mas quem é esse nós? Aí já é outra análise. Em alguns casos, precisamos de uma ajuda, um suporte para dar conta de todas essas informações, de tempo, frequência, modo e etc. Então, usamos alguns verbos para nos auxiliar. Aqui, voltamos aos verbos auxiliares. Na pergunta inicial, o que você tem feito? Temos então o verbo ter e o verbo principal, fazer, que diz qual ação ou fenômeno se trata. Nessa estrutura composta, o verbo principal, que no nosso exemplo é feito, pode estar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Feito está no particípio, mas como o verbo fazer é irregular, não tem o final ado ou ido. Como mencionei, existem alguns tempos que chamamos de compostos, pois eles são formados por mais de um verbo. Para os tempos compostos, os auxiliares mais recorrentes são ter e haver, que geralmente são usados na mesma situação, mas o haver é mais formal e usado na escrita. E para o verbo principal, usamos o particípio. O exemplo a seguir tem duas frases que juntas completam o sentido do que se quer dizer. Essa junção é bem comum. Se eu tivesse terminado a faxina antes, nós não teríamos atrasado tanto. Então, temos o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Aqui, temos uma especulação sobre o passado. Caso eu tivesse terminado a faxina antes, e então temos uma conclusão do que a gente achava que teria acontecido. A gente não teria se atrasado. Perceba que no exemplo eu usei nós. Então, vale lembrar que a gente faz a concordância com a terceira pessoa do singular, assim como você ou ele, ela. E nesse caso, seria a gente teria, você teria e por aí vai. No futuro, também podemos ter uma sentença composta. É o caso do futuro com o verbo ir. Por exemplo, eu vou mudar de casa nesse fim de semana. Usamos muito essa construção em vez de usar o futuro simples. Eu morarei. Mas teremos mais detalhes sobre isso em outro vídeo. Para o momento, vale observar que o verbo principal está no infinitivo e que o verbo ir é conjugado no presente, mas como ele é um verbo irregular, tem a sua própria conjugação. Existem outros casos em que também usamos verbos auxiliares. O verbo estar é muito utilizado como auxiliar para descrever ações que estão sendo feitas no presente em que se fala. Eu estou fazendo aulas de dança. Aqui, o verbo principal está no gerúndio. Nessa frase, estamos falando no momento presente, mas podemos também falar sobre o passado. Eu estava fazendo aulas de dança. Observe que na estrutura, apenas o verbo auxiliar muda. O verbo fazer continua no gerúndio. Também usamos os verbos ser e estar como auxiliar. É o caso da voz passiva, que é aquele caso em que o sujeito da oração sofre ou recebe essa determinada ação em vez de praticá-la. Essa casa foi construída em 1978. Ser é um verbo irregular. Nesse exemplo, construir está no particípio. Geralmente, usamos como verbos auxiliares o verbo ter, estar, haver e ir. Mas existem muitos outros casos que também usam auxiliares, como os dos verbos modais, que são aqueles verbos que indicam obrigatoriedade, possibilidade, uma intenção, entre outras. Por exemplo, ele deve aparecer no evento hoje. Dever é auxiliar e o verbo principal, aparecer, está no infinitivo. E para ilustrar que outros verbos também podem ter essa função, quero terminar com um que vocês devem ouvir bastante, que são formados com o verbo acabar.
A Maria acabou de sair. Veja que o verbo acabar é auxiliar, então ele concorda com o sujeito e informa o tempo. E o verbo principal, sair, está no infinitivo. Vejamos outro exemplo. Se ele não parar, vou acabar perdendo a paciência. Aqui temos dois verbos auxiliares, o verbo ir e o verbo acabar. Então, vou traz a ideia de futuro e acabar carrega outra ideia que não é a do tempo da ação, mas sobre essa ação. É uma ideia de um acontecimento próximo, que aconteceu ou vai acontecer muito perto do momento de fala, algo imediato. É isso aí, pessoal. Esse assunto ele é bem extenso e muitos outros temas de estudo partem daqui. Então, vocês vão poder estudar essas questões em outros momentos também. Aqui temos uma base teórica. As regras de conjugação, as questões dos verbos irregulares vão ser tratados em outros vídeos. Hoje, aprendemos como podemos analisar as construções verbais e sobre construções compostas, que têm um verbo auxiliar. Espero que isso ajude vocês a compreender melhor quando estudarem os tempos verbais, caso a caso, a identificarem pontos de dificuldades para compartilhar com a gente e a gente poder fazer mais vídeos. E também ter essa noção, ela não é essencial para aprender a falar, mas para quem gosta de gramática é bom, principalmente para observar as diferenças entre o português e o espanhol. Lembrando também que na descrição tem um link com uma proposta de tarefa para vocês praticarem. Para mandar a tarefa, ou caso tenham alguma dúvida, me manda um e-mail, que também está na descrição. Até a próxima, abraços acolhedores!